Olá, deixe que me apresente. Eu chamo-me José Duarte. Sou biomédico, especialista em medicina biológica, especialista em medicina chinesa, naturopata e hipnólogo clínico. E, ao longo do tempo, fui desenvolvendo um conceito, a qual chamo atualmente o Self-Renewal Guru. Então, de que trata o Self-Renewal Guru? Trata da transformação, da nossa transformação. E essa transformação tem de começar sempre de dentro para fora. Portanto, este conceito é linear e abrange todas as áreas da nossa vida, desde o rejuvenescimento, à cura de doenças, a vivermos muito mais anos e, efetivamente, a desenvolvermos todo um processo do nosso potencial. Com isto quer dizer que o conceito Renewal Guru contempla os três aspectos principais do ser humano: a parte física, a parte mental e a parte espiritual. O físico, a parte física é a nossa parte mais visível. Sendo a nossa parte mais visível, é essa que geralmente nos identificamos. E é essa que, efetivamente, neste conceito eu dou mais primazia. O que quer dizer que, ao longo do tempo, fui desenvolvendo e aprendendo métodos de epigenética, de genética, para efetivamente podermos desenvolver ou termos uma ação direta de controle sobre as nossas células. Com isto, quero dizer que é importante levar em consideração certos fatores, mas será a comunicação, a nossa relação com as nossas células, da maneira como vou explicando através de todo o processo da página e do canal, como poderemos efetivamente recuperar essa capacidade de podermos influenciar as nossas células a termos efetivamente um aspecto mais jovem, um aspecto mais revigorado, um aspecto mais renovado. A palavra Self-Renewal Guru, o renewal podemos o considerar como um renascimento, uma renovação. E é isso que eu pretendo com este projeto. É a pessoa poder adquirir ferramentas instrumental para poder se renovar. Não está nas mãos da medicina, não está nas mãos da estética, efetivamente, a nossa saúde ou o nosso rejuvenescimento. Claro que eu aceito e é aceitável que quando alguém tem rugas, que procure ajuda e tente, efetivamente, para a sua própria autoestima, sentir-se com um aspecto mais agradável. Mas este aspecto tem sempre sido de dentro para fora, e se não for tratado de dentro para fora, é temporário qualquer tratamento que ela faça de rejuvenescimento. Então, quando nós começamos a regenerar as nossas células, o que vai acontecer é que rapidamente se transmite para o exterior todo esse processo de rejuvenescimento. E isso é que é autêntico, é fiável, não um aspecto de tratamento temporário que não rejuvenesce nada por dentro. Ou seja, estejamos doentes, estejamos a perceber que estamos a envelhecer precocemente, só poderemos travar todo esse processo se soubermos as ferramentas e tivermos efetivamente consciência de que está na nossa mão a autocura, está na nossa mão o autorrejuvenescimento, está na nossa mão a evolução, está na nossa mão recuperar o nosso poder pessoal. Isso é efetivamente o que me fez desenvolver este conceito. Então, quer dizer que este canal é suportado por uma página, e nessa página vou publicando regularmente conceitos alimentares, conceitos de desintoxicação, conceitos de consciência espiritual, conceitos de autodesenvolvimento. Este conceito de transformação é transversal a todos os aspectos da nossa vida. E sendo transversal a todos os aspectos da nossa vida, eles devem ser todos contemplados, equilibrados, senão haverá sempre alguns desequilíbrios. E por isso é que todas as tentativas que se têm feito até agora para efetivamente
o ser humano ser mais longevo, coisa que já está a acontecer. Hoje a ciência, a genética, já não consegue determinar qual é a probabilidade de sobrevivência humana. Porquê? Porque nos anos 90 a doutora Elizabeth descobriu os telómeros, e ao fazer essa descoberta a ciência percebeu que era o comprimento ou encurtamento dos telómeros que fazia com que nos pudesse prolongar a vida ou que a vida pudesse ser, portanto, encurtada. O envelhecimento precoce ou o envelhecimento em geral não é mais do que um desgaste dos telómeros que começam a encurtar. A ciência tem feito avanços impressionantes. Eu pessoalmente prefiro e dou mais atenção à epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é para além da genética. Investigadores como o Dr. Bruce Lipton têm provado que a nossa saúde, o nosso bem-estar está muito dependente da nossa relação com o meio. A epigenética trata disso, a nossa relação com o meio ambiente. O Dr. Bruce Lipton reuniu 30 gêmeos que tinham sido separados à nascença. E uma das coisas que descobriram, efetivamente, é que eles, apesar de serem todos eles gêmeos idênticos, quando foram reunidos 20, 30 anos após, 40 após a separação, eles eram muito diferentes. Então, o que a epigenética concluiu é que não é os genes com que somos, portanto, dotados, mas sim a maneira como vivemos. Se aqueles genes eram idênticos, eles tinham a mesma genética. E o que, perante todas as hipóteses, eles teriam de, quando chegassem a adultos, serem muito parecidos. O que aconteceu é que eram muito diferentes, na maioria deles. Um era saudável, o irmão já não o era, um era obeso, o irmão não o era, um tinha vários problemas de saúde, o outro irmão não o tinha. Então começou-se a perceber que havia mais por se descobrir. Sabemos que a ciência da genética tem-se de pactuar ou tem de seguir determinada metodologia científica e não pode fugir, não tem flexibilidade suficiente para o poder fazer. A epigenética tem. Deixe-me contar outra situação que intrigou durante muito tempo os investigadores. Uma psicóloga que trabalhava na altura na Universidade de Harvard iniciou um projeto muito interessante. Pegou em várias pessoas, em vários homens, septagenários e octogenários, e levou-os para um mosteiro. A experiência só ia demorar 5 dias. O que a doutora Helene elaborou para esse primeiro grupo, porque eles eram 2, era que esse primeiro grupo, quando chegasse ao mosteiro, mudassem de roupa, vestissem roupa dos anos 60, o ambiente era todo dos anos 60, os filmes que eles viam eram filmes daquela altura, os noticiários que ouviam eram noticiários gravados, as revistas que podiam ler eram revistas exatamente da mesma época, ou seja, ela criou um ambiente que fazia recordar a tempo inteiro os anos 60. As músicas que ouviam eram música de Nat King Cole, o que quer dizer que o ambiente, então eles sentiram-se como se tivessem voltado aos anos 60. E o que aconteceu é quando acabou a experiência, 5 dias após, e só 5 dias, já alguns quando se fez a investigação, quando se fez os exames para saber a diferença entre os exames antes de começarem a experiência e os exames posteriormente à experiência, alguns dos intervenientes tinham rejuvenescido 22 anos. Isso é maravilhoso, 22 anos em 5 dias,
porque, efetivamente, criaram o ambiente que fez que o ADN e os genes tivessem de atuar em conformidade com o ambiente. A relação ambiente e ADN é espetacular. A doutora Helena ainda escreveu no seu trabalho de investigação de que nos últimos 2 dias, ela inclusivamente jogou basquete com alguns indivíduos que anteriormente, quando lá chegaram, usavam bengalas e canadianas, que as dispensaram durante aquele tempo. É pena que essa investigação tenha só sido 5 dias, mas era o que estava projetado. Então a doutora Helena pegou num outro grupo, exatamente igual, 2 semanas depois, e volta ao mosteiro. Aí eles não precisaram de fazer mais nada a não ser, durante 2 horas por dia, imaginarem-se que estavam a rejuvenescer. O que aconteceu é que, ao final dessa experiência de 5 dias, quando testaram as pessoas, só 10% houve de rejuvenescimento, ou seja, os exames demonstraram que eles conseguiram mesmo assim rejuvenescer 10%. Então isto demonstra categoricamente que entre o meio nos influenciar e nós imaginarmos, o meio tem predominância. O que quer dizer que a interação com o meio é muito importante para os nossos genes, ou seja, os nossos genes podem ser ativados e desativados conforme as circunstâncias. Deixe-me contar ainda outra experiência bastante interessante. Os psiquiatras norte-americanos continuam a não ter explicação para uma situação muito interessante, que é de pessoas, pacientes que eles têm, que têm subpersonalidades, têm mais de uma personalidade. E nós podemos dar o caso de nós, do Fernando Pessoa, que tinha pelo menos quatro subpersonalidades, né? Ele escrevia com pseudónimos completamente diferentes. Aliás, a namorada dele, que ainda estava viva nos anos 90, deu uma entrevista a dizer que cada vez que se encontrava com o Fernando Pessoa, perguntava-lhe: hoje quem é que tu és? Exatamente para saber exatamente qual era o comportamento daquela personalidade. Mas voltando à experiência dos psiquiatras. Eles constataram que determinados pacientes que têm subpersonalidades, que na personalidade que é mais vinculada, geralmente podem ter hipertensão, diabetes ou outra patologia qualquer, que quando mudam de personalidade, as diabetes e a tensão alta desaparece e aparece uma outra patologia. Vamos supor, ele é hipertenso, um determinado, em 10 minutos muda completamente de personalidade, deixou de ser hipertenso e passou a ser diabético. Os psiquiatras norte-americanos não têm resposta para isso, não conseguem perceber como é que em 10 minutos desaparece uma doença e aparece outra. Por raciocínio linear da ciência, isso não é possível. Mas acontece. E se acontece, eles é que ainda não têm uma explicação. Nós, no Self-Renewal Guru, temos a explicação. Mudando o pensamento, mandando a nossa consciência, o nosso ADN tem uma inteligência inata. Ele está sempre atento a tudo o que se passa no cérebro. Cada vez que pensamos, há uma ação. Havendo uma ação, tem de haver uma reação. Genes são disparados e genes são parados. O que quer dizer que uns desativam-se, outros são ativados. Essa é mais uma das circunstâncias que tem demonstrado que, afinal, somos nós que temos nas nossas mãos, se o soubermos conscientemente, o nosso destino. E vamos falar de outra coisa que é bastante interessante. As remissões espontâneas de doentes. Vamos dar um exemplo seguinte. Alguém no nosso país que os médicos determinam que, ou chegam às conclusões, depois de fazer os respectivos exames, que a pessoa tem uma doença incurável, que a pessoa tem, efetivamente, um problema grave, inclusivamente uma doença terminal, para a qual não tem solução. A pessoa, em última instância, recorre a Fátima, faz as suas promessas e está convicto de que vai ser ouvido por Deus.
A verdade é que os casos não são tantos, porque muitas vezes esses casos são escondidos da opinião pública ou do conhecimento público, mas há milhares de casos desses, em que as pessoas, ao voltarem de Fátima, e alguns dias depois começam-se a sentir melhor. E quando voltam para fazer novamente exames, os médicos ficam surpreendidos. Como é que pode ser? Como é que pode ser que esta pessoa, que então enganámos-nos nos exames, ou aconteceu aqui qualquer coisa, eles chamam isso remissão espontânea. Quer dizer, ninguém fez nada, mas aconteceu, foi uma sorte. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, e também não foi Deus que o curou, porque seria um conceito muito aleatório sobre Deus, que curaria uns e não curaria outros. Somos todos filhos de Deus, Ele teria de tratar todos por igual. O que aconteceu aqui, eu antes, quando dava cursos sobre hipnose, dizia que estes casos era geralmente a pessoa, ao ter muita fé, o subconsciente dele dava ordens ao corpo para que começasse a ativar enzimas, proteínas, hormonas que foram ser necessárias para recuperar o organismo, porque o nosso organismo é um laboratório, produz tudo o que ele precisar, desde que saibamos como fazer. Por isso é que nós temos um conceito que chama-se autocura. O que é autocura? A autocura é nós podermos curar. Aliás, ninguém nos cura a não sermos nós a nós mesmos. Quando vamos à medicina, é a medicina que nos cura, não. A medicina só usa estratégias, medicação, outros recursos para desencadear esse processo. Não há um médico que cura outro, ninguém pode curar outro, só ele é que se pode curar. E como é que isso acontece? Acontece porque o nosso ADN, e visto pela ótica da epigenética, tem efetivamente hélices que ainda são desconhecidas porque elas são energéticas, que uma dessas hélices é a hélice da autocura. E quer dizer, da chama violeta, e quer dizer que se o cérebro recebe uma informação e transmite ao ADN que é preciso fazer algo, o ADN executa tudo o que for preciso dentro do nosso organismo. Enzimas são criadas, vitaminas são criadas, outras substâncias que forem necessárias são criadas para que isso aconteça. Então, a pessoa quando vem, faz a sua promessa, e ao fazer a sua promessa com convicção, com uma confiança inabalável de que aquilo vai acontecer, que não põe em causa, acontece sempre que a pessoa entra num processo de remissão da doença. E vamos falar de outra coisa que ainda é muito mais interessante, o placebo. O placebo é uma palavra que põe a medicina em pânico. Porquê? Porque se soubermos utilizar o placebo, o que vai acontecer é que a pessoa pode se curar a tomar comprimidos de açúcar. E como é que isso acontece? A indústria farmacêutica é a que mais investe na investigação do placebo. Vejamos e siga-me o meu raciocínio. Junta-se dois grupos, um de experiência e outro de controle, com homogéneo, com as mesmas patologias, com idades aproximadas e que se enquadrem dentro da investigação. Ao primeiro grupo apresenta-se-lhe um medicamento e disse ao grupo que aquele medicamento foi acabado de ser criado, testado, esteve já a fazer experiências, e eles vão efetivamente entrar numa experiência, vão ser analisados periodicamente e vão tomar aquele medicamento para perceberem a efetividade do medicamento. O que acontece durante esse processo, pode demorar 3, 6 meses, 1 ano, o que vai acontecer, efetivamente, vai havendo resultados, eles são checados e vai haver resultados. Esses resultados, portanto, depois determinam, efetivamente, a eficiência ou não do medicamento. Geralmente, poucas vezes ultrapassa os 25%, 30% de resultados positivos. Agora vejamos o segundo grupo. O segundo grupo, alguém vai dizer ao segundo grupo mais ou menos isto, que se chama sugestão. Vocês têm aqui um medicamento maravilha, este medicamento faz milagres, este medicamento ultrapassou muito as nossas expectativas, ele tem curado magnificamente as pessoas que têm o tomado. E vocês foram escolhidos, mais uma vez, para demonstrar a eficiência deste medicamento.
Então o que está dentro do medicamento, ou seja, o medicamento são comprimidos de açúcar, revestidos. O que quer dizer que as pessoas estão a tomar medicamento. E geralmente pode atingir resultados de 80% de curas. Como é que é possível? Isto, para a indústria farmacêutica, como é que é possível que açúcar possa curar? O açúcar não cura. O que cura é a sugestão e a crença da maneira como foi transmitido às pessoas, da maneira como eles receberam a notícia e a disponibilidade que se propuseram para que, efetivamente, os resultados fossem aqueles. Então, o que quer dizer que se estamos a usar um medicamento verdadeiro e os resultados são, francamente, pouco animadores, e se depois usamos, efetivamente, comprimidos de açúcar, mas vende-se uma sugestão às pessoas de maneira a elas acreditar que estão perante um milagre, a reação das pessoas funciona. Porquê? Porque, efetivamente, elas receberam a notícia, receberam a informação, foram sugestionadas de que, efetivamente, estavam perante um medicamento que as ia ajudar e bastante, e o ADN delas, uma vez que estavam convencidas, uma vez que a consciência delas e a crença delas estava convencida, ele funcionou espetacularmente. E aí entramos na área muito mais importante. Nós percebemos no Guru da Transformação, ou no Self-Reino, ou Guru, que o importante no meio disto tudo é mudar as crenças. As crenças definem-nos, as crenças determinam efetivamente a realidade à nossa volta. E todos nós, desde pequenino, fomos criados a ser incutidos e a assimilar todas as crenças que a sociedade nos propôs. Crescemos no meio familiar, até a idade de ir para a escola, recebendo as crenças dos nossos pais. Depois passamos para a escola e recebemos as crenças dos professores e dos colegas. Depois vamos para o mundo laboral e vamos receber as crenças desse meio. E depois dos nossos amigos e dos poderes vigentes. O que quer dizer que nós estamos sujeitos a milhares de crenças que não nos apercebemos. Nada, geralmente, daquilo que nós consideramos positivo ou real é exatamente como é. E por isso é que nós temos, cada um de nós tem a sua opinião. A opinião baseia-se efetivamente nas crenças. E aí entra aquilo que nós chamamos de opinião pública, que é para nos formatar efetivamente com crenças para nós acreditar. Por isso, para a maior parte de nós, envelhecer com saúde, atingir 120, 130, 140 anos é inalcançável. Não vemos à nossa volta que isso acontece, mas eu tive uma experiência gratificante. Num dos anos que há uns anos atrás ia frequentemente para a China fazer formação e pedi à responsável da Ordem dos Médicos, responsável pelos estudantes estrangeiros, se podia me dispensar 5 dias e podia tratar tudo para eu poder ir à zona do Zunza. A zona do Zunza fica ali entre o Tibete e o Butão e, portanto, uma comunidade de 3 milhões de habitantes. Alguns dizem que eles são descendentes dos gregos porque uma companhia ficou lá a fazer a retaguarda de Alexandre o Grande e, portanto, parece que não voltou por lá e eles, a maior parte dos homens ficaram por ali. Voltarem para a Grécia estava fora de questão e, portanto, ficaram por ali. Misturaram-se com a população local e eles, fisiologicamente, o rosto, não são exatamente parecidos com os vizinhos, nem com os butaneses, nem com os tibaneses. O que quer dizer que eu dirigi-me para lá, veio um tradutor comigo da China e fiquei surpreendido. Naquela altura eu estava muito ligado ao conceito que a alimentação era fundamental. E fiquei surpreendido quando lá cheguei. Primeiro, os Zunzas só fazem 2 refeições ao dia. Geralmente não comem nada até a hora do almoço. O que quer dizer que eles já fazem há centenas, se não milhares de anos, o jejum. O que quer dizer que parcial ou intermitente, como nós atualmente chamamos. E a maioria dos homens são muito longevos. Ou seja, eu vi dois jogos de polo em que possivelmente 50% dos jogadores ultrapassava ou estava próximo dos 100 anos.
vi, ou foi-me apresentado pelo meu tradutor, uma mulher que estava com 59 anos, que estava grávida e trazia o neto ao colo. E fui chamado para observar. O meu tradutor levou-me a um local em que estavam 4 homens encostados na parede e, portanto, que me perguntaram, ele perguntou, eles querem saber se você consegue adivinhar quem é o mais velho. Lógico que eu olhei para eles e só percebi quem era o mais novo e disse ao meu tradutor, diga-lhes que eu, garantidamente, e aposto que sei qual é o mais novo. Agora o mais velho é impossível chegar porque não consigo, não vejo grandes diferenças. Quando ele deu essa resposta a eles, um que estava no meio, um dos indivíduos, levantou o braço e tinha 117 anos. Estava numa forma muito boa. Subiram a rua a falar, possivelmente divertidos com a situação, e efetivamente fiquei com a impressão que o resultado era deles ter uma alimentação muito espartana, muito saudável. A água que bebiam era dos Himalaias, o que comiam era cultivado por eles, o poar era puro e, portanto, quer dizer que era isso que possivelmente era a causa da sua longevidade. Só quando comecei a estudar epigenética é que comecei a perceber que todos esses pilares são importantes e no canal vamos falar de tudo o que é necessário fazer para conseguirmos efetivamente recuperar a saúde, caso a tenhamos perdido, rejuvenescer os anos que nós quisermos, voltar aos 30 anos com a maior das facilidades. Esse é um dos pilares do nosso conceito de transformação. Mas depois comecei a perceber que eles, quando se era criança, naquela comunidade, quando se cresce, o que os jovens separavam é com homens bastante idosos e com muita vitalidade. Então para eles aquilo era normal. O meio funcionava dessa maneira, a interação era normal. O que era anormal era morrer-se precocemente, por algum motivo, por uma doença, coisa rara. Eu, quando li sobre os Unza, foi um livro de um médico inglês que relatava que ele foi para lá destacado, teve lá 7 anos e poucos óbitos fez e doentes raramente tratava. Portanto, quer dizer que ele disse que foram 7 anos de férias. E então foi isso que eu depois percebi. Era o meio que conseguia influenciar a genética, fazendo com que eles tivessem aquela longevidade. E, portanto, o que quero dizer é que nós, neste canal, o que vamos fazer é fornecer todos os dados para que você possa atingir objetivos como aqueles que vamos propor. Pode consultar a página que está no Facebook, o Guru da Transformação, em que vai ser publicado, está a ser publicado. Ela foi criada no princípio de janeiro, no dia 2 de janeiro, está a ser publicado publicações sobre genética, sobre as crenças, sobre a alimentação, coisas que são importantes. Lógico que isto vamos publicar nessa página e aqui neste canal também vídeos, filmagens de autores que estão a trabalhar nessa área. Portanto, o que quero dizer que este canal vai dar suporte aos meus workshops, aos cursos que realizo sobre esta temática. Acho que é um dever de todos nós preservarmos a saúde e de saber como poder preservar. Acho que é um privilégio de todos nós que podemos ter de resgatar o nosso potencial. Acho que é um privilégio que nós temos de poder ter uma vida mais longa e saudável. Esta é a minha aposta. Conto consigo para me acompanhar neste projeto. Muito obrigado.